Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso conteúdo aí de álgebra linear, né, em relação ao que vimos na aula passada, vamos discutir um pouco hoje sobre sistema linear homogêneo, tá? Então, veja que na aula anterior a gente falou um pouco sobre escalonamento, né? Vimos lá como fazer escalonamento de sistema linear para poder achar a solução de sistemas, né? O que a gente vai ver hoje é basicamente um tipo de sistema linear, né, chamado de sistema linear homogêneo, e como que a gente pode encontrar soluções. É um conteúdo bem curtinho, né, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? E então vamos ver, né? Primeiro, uma definição, né? O que a gente chama de maneira bem direta de sistema linear homogêneo, né, é um sistema linear, né, onde todos os termos independentes são iguais a zero, né? Então, em outras palavras, vou colocar aqui um sistema linear para a gente visualizar bem o que eu quero dizer, né? Os termos independentes são os termos que aparecem no lado direito da igualdade, né? Então, por exemplo, essa primeira equação aqui, num sistema linear homogêneo, vai ser igualada a zero. Essa segunda equação também vai ser igualada a zero. E todas as outras igualadas a zero, tá? Então, todo sistema que você tiver desse tipo será caracterizado como um sistema linear homogêneo, ok? Então, por conta dessa definição, a gente tem algumas implicações, né, e ele tem algumas características dignas de ser estudado, né, senão não estaríamos aqui falando sobre esse tipo de sistema. A primeira que temos a respeito é quanto à sua solução, né? Por definirmos dessa maneira, a gente já vê de imediato que um sistema desse tipo ele sempre vai ser possível de ser resolvido, tá? Então, sempre vai ser possível por quê? Porque no mínimo a solução trivial ela estará aqui, né? O que é a solução trivial? É quando você tem as variáveis x1, x2, xn todas iguais a zero, né? Então vejam bem, não vou nem fazer a substituição porque vocês já podem ver aí que independente dos valores dos coeficientes a índice 1, 2, um n que aparecem aqui, se eu zerar as variáveis x1, x2, xn, o resultado sempre vai ser zero, tá? Então, no mínimo, a solução trivial estará aqui, ok? Então, lembrem daquele arranjo que eu fiz lá na aula passada, né? Dizendo aqui que um sistema, né? Eu tenho aqui um sistema, aí eu escrevi assim, ó, ele pode ser possível, né? Ou impossível, né? E aqui eu coloquei impossível, e aqui eu coloquei as outras ramificações possíveis, né? Se é possível, ele pode ser determinado ou indeterminado, né? Então aqui esse nosso arranjo ele fica diferente, né? Então a gente pode construir esse arranjo no caso do sistema linear homogêneo da seguinte maneira: como ele sempre vai ter no mínimo uma solução trivial, o sistema linear ele sempre será possível, o sistema linear homogêneo sempre será possível, né? Vou colocar aqui dentro de um quadradinho. Opa, pera aí. Aquela caixinha azul, né? Sempre será possível, bastando a nós verificar se ele é determinado ou indeterminado, tá? Então isso aí fica ainda a cabo de demonstrações aí para a gente analisar em cada uma das situações, né? Se ele é determinado ou indeterminado, né? Ainda pode colocar aqui na frente, né? Assim, ó.
sempre será possível, né? Podendo ser determinado ou indeterminado, né? No caso dele ser determinado, a única solução possível é de todos os coeficientes serem nulos, né? Então, no caso de ser determinado, as soluções possíveis αi é zero, né? Onde αi, vocês lembram, como eu coloquei na aula anterior, né? O nosso sistema de ênuplas α1, α2, α3, né? Que são até αn, né? Seriam os possíveis valores que as variáveis x1, x2, x3, xn podem assumir. E eu coloco de maneira geral assim, αi igual a zero, né? E indeterminado, ele vai apresentar, além da solução nula, outras soluções não nulas, né? Pode ser toda uma classe de números reais que satisfazem a condição de solução do sistema também, né? Também chamado de soluções próprias, tá? Então, aqui, no caso de sistemas indeterminado, soluções próprias. Vou colocar assim. Só um esqueminha para a gente lembrar a forma como as soluções do sistema linear homogêneo podem aparecer para a gente, certo? Então, eu vou mostrar isso aqui através de um exemplo, né? As aplicações dessa ideia. Fazer aqui, por exemplo, tirar aqui um probleminha do livro que diz assim, ó, x menos y mais 2z igual a zero, 2x mais y menos z igual a zero, 3x menos y mais 4z igual a zero, 5x menos y mais 6z igual a zero, né? Então esse é o nosso sistema, né, dado por essas quatro equações e essas três incógnitas aí, ok? Se a gente fizer todo esse escalonamento bonitinho, né, a gente vai chegar aqui num sistema S' escalonado, né? Escalonamento aí está na aula anterior, né, pra vocês verem como é que faz. E vamos chegar num sistema assim, ó, x menos y mais 2z igual a zero, 3y menos 5z igual a zero e z igual a zero, né? E aqui a gente vê que o sistema de fato ele é possível e ele é determinado, porque todas as soluções possíveis que aparecem aqui são nulas, né? Ou seja, aqui a gente vê já de imediato que o z é igual a zero, né? Se z é igual a zero, substituindo na equação de cima, né? Aí você substitui, anula esse termo em z, então vou ter 3y igual a zero. Então y também vai ser igual a zero. Substitui na equação de cima, z e y são zero, então x igual a zero, né? Então a única solução possível foi a solução trivial, sistema possível e determinado, né? Portanto, sistema possível e determinado. Certo? Então assim é que a gente faz o que é chamado de discussão do sistema, né? Você analisar, né, as soluções, você saber, você fazer o estudo das soluções desse sistema, ok? Vamos ver um outro exemplo um pouquinho só mais elaborado, um pouco diferente desse. Nesse outro exemplo eu vou fazer o escalonamento junto com vocês aqui, né? Esse aqui eu só queria mostrar de forma bem direta, né, um caso de aplicação desse estudo, né, do sistema ser determinado ou indeterminado. Nesse aqui a gente vai fazer o escalonamento passo a passo, né? Então vamos pegar aqui um sistema assim, ó, x mais y menos 3z igual a zero, 4x menos y mais z igual a zero, 2x menos 3y mais 7z, aqui escrevi errado, z mais 7
z igual a 0. Né? Temos aí esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Né? Esse é o nosso sistema S. Então, existem aí duas formas que a gente já viu até agora de se obter a solução desse sistema. Uma é utilizando aquela regra de Cramer, né, que vimos aí na aula retrasada. Outra forma é utilizando o escalonamento. Né? Então, vamos utilizar o escalonamento até mesmo para poder praticar, né, essa ideia. Okay? Então, o escalonamento, lembrem que é obter uma escadinha, né? A gente ir anulando os coeficientes em x na segunda equação, depois o x em y na terceira equação, né? Para a gente ter um sistema com um número sempre tirando uma variável de à medida que eu vou descendo, né, o número de equações aqui, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, uma maneira, a gente pode fazer assim, vamos primeiro anular a variável em x na segunda equação, bem aqui. Né? A gente pode fazer assim, pode pegar, colocar aqui na frente, né? Fazer de preto. Vamos repetir a primeira equação. E vamos fazer assim, ó. Vamos multiplicar, né, a primeira equação por 4, né, e fazer assim, a primeira equação vou chamar de linha, igual a gente fazia na notação de matrizes, né? 4 vezes a linha 1, né? E subtrair da linha 2. Né? E o resultado eu vou substituir justamente aqui na segunda linha. Tá? Então, 4 vezes x menos 4x vai zerar. Não vou colocar nada aqui na posição do x. 4 vezes y menos o menos y dá 5y. Né? E depois, 4 vezes menos 3z dá menos 12z. Menos z, né, dá menos 13z. Isso igual a 0. Né? Agora, a de baixo, vamos repetir. Né? E agora o que a gente vai fazer? Ó, temos que anular as variáveis em x e em y. Na verdade, a gente pode acrescentar um passo aqui também, ó, só para poder agilizar as nossas contas, né? Podemos, por exemplo, acrescentar um passo aqui. Como eu quero anular o termo em x também nessa equação de baixo, eu posso fazer assim, ó, multiplicar a primeira linha por 2, né? E subtrair da terceira linha. Né? E o resultado disso eu vou substituir na linha 3 aqui mesmo, nessa terceira equação. Com isso eu vou ter 2 vezes x menos 2x vai zerar, não vou colocar nada aqui, que era o meu objetivo. Né? 2y menos o menos 3y dá 5y. Né? Aí, menos 2 vezes menos 3z dá menos 6z, né? Menos 7 dá menos 13z. Olha só que interessante, né? Deu duas equações iguais, a segunda e a terceira. Então basta escrever uma delas apenas. Ó. O nosso sistema fica bem assim. Nosso novo sistema S', ele pode ser escrito como um sistema de 3 incógnitas e 2 equações. X mais y menos 3z igual a 0. E embaixo 5y menos 13z igual a 0. Certo? Então, feito o escalonamento, obtivemos esse sistema S' aqui embaixo já devidamente escalonado. Né? Então, não precisa nem... O nosso estudo aí já está praticamente completo. Ó. Se eu tenho
duas equações e três incógnitas, é evidente que o nosso sistema ele é indeterminado, né? Por que ele é indeterminado? Ó, a gente pega deixa eu ver como a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode pegar a variável que não inicia nenhuma das duas equações. No caso, ó, da primeira equação eu tenho o z, né, que não inicia, e na segunda eu tenho também o z, que não inicia nenhuma equação, né? Então o x inicia a equação de cima e o y começa de baixo, né? Então o z é a única que não inicia nenhuma das duas equaç'ões, né? Então eu posso passar para o lado para a direita, né, para o lado direito da equação, obtendo assim o meu sistema S' da seguinte forma: x mais y igual a 13z, né? E aqui 5y igual, ou 13 não, 3z, né? Que foi positivo. E aqui 13z positivo, tá? Agora a gente atribui algum valor arbitrário a essa variável z, né? Então digamos que escrevemos assim, ó, seja z igual a alfa, né? Para todo alfa pertencente aos números reais, né? Ou seja, eu estou dizendo que z assume o valor de uma constante real qualquer, ele pode ser qualquer número real, né? Assim, o nosso sistema fica dessa maneira, ó, S' igual, né, a igual, não precisa nem colocar esse igual aqui na frente, só coloca assim mesmo. X mais y igual a 3α, 5y igual a 13α, né? Com isso, é só para poder ficar claro, né, eu usei esse recurso de substituir o z por um número qualquer alfa para dizer que eu vou atribuir ao valor de z qualquer número real, né, dentre a infinidade de números reais que existem, né? E assim eu vou utilizar o mesmo método que a gente já aprendeu, né, de resolver uma equação, um sistema que tem duas equações e duas incógnitas, né? Agora eu tenho x e y, né, aparecendo num sisteminha só, com duas equações e duas incógnitas, que é fácil de resolver, né? Aqui eu venho na equação de baixo, isolo o y. Y vai ser igual a 13α sobre 5. Né? Esse é o valor de y. Né? Já temos aqui o valor de y declarado. E agora falta encontrar o valor de x. Aí viemos na primeira equação e substituímos o y encontrado. X mais 13α sobre 5 igual a 3α sobre... Não, só 3α. Né? Como queremos o valor de x, então isolamos o x no lado esquerdo e passamos o 13α sobre 5 para o lado direito. Então fica, fazendo MMC, né, fica 15 menos 13 dá 2, portanto x igual a 2α sobre 5. Portanto, a nossa solução vai ser o seguinte: o valor de x é 2α sobre 5, o valor de y 13α sobre 5 e o valor de z é alfa, né, para todo alfa pertencente aos números reais. E assim a gente conclui também que o nosso sistema ele é possível, né? Sistema possível e indeterminado, né? Porque eu não consigo determinar um único valor que satisfaça o único valor que sirva como solução do sistema. Certo? Então, beleza, né? Vamos ver aqui um outro problema para encerrar, né, como aplicação. É um problema um pouquinho mais desafiante. Vamos ver aqui. Cadê?
aqui. Mais um exemplo. A minha ideia é a seguinte, é discutir os valores do parâmetro m, né, no seguinte sistema. Então eu vou ter aqui um sistema dado dessa forma, como x mais y mais z igual a 0, mx mais 3y mais 5z igual a 0, m ao quadrado x mais 9y mais 25z igual a 0, né? Então, a ideia, como eu disse, é discuta os valores de m. Né? É isso que a gente vai fazer. Então, para discutir os valores de m, a gente precisa resolver esse sistema de equações. Né? E a técnica que eu vou escolher vai ser também pelo escalonamento. Né? Então, para resolver pelo escalonamento, existem outras maneiras, né, claro, mas como a gente quer exercitar a técnica do escalonamento, vamos fazer desse jeito. Né? Então, vamos, por exemplo, fazer assim, ó. Vou repetir aqui o sistema. Aqui embaixo. E a nossa ideia vai ser zerar o valor em x, né, aqui na segunda equação e aqui na terceira equação. Como a gente pode fazer isso? Ó? Basta fazer o seguinte, dá para a gente... Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, a gente pode, por exemplo, vamos fazer uma por uma, acho que é melhor, né? Se a gente multiplicar essa equação por m, né, e subtrair da terceira, né, talvez dê o valor esperado. Né? Vamos fazer assim. Então, m vezes a linha 2, né, menos a linha 3. Né? E o resultado vai ser o quê? Vamos deixar a primeira equação. E aqui na segunda, ó, vou ter m vezes mx, vai ficar m ao quadrado x. Né? Subtraído de m ao quadrado x vai zerar, né? Que era o meu objetivo. Aí eu vou ter 3my menos 9y. Eu vou ter assim, ó, 3my menos 9y. Né? Então dá para colocar o 3y em evidência. E aqui dentro do parênteses vai ficar m menos 3. Né? Então o resultado vai ser 3y vezes m menos 3. Né? Mais. E agora, ó, m vezes 5z. Vou apagar isso aqui. Né? M vezes 5z menos 25z vai ficar 5mz menos 25z. Mesma coisa, coloco 5z em evidência e aqui vai ficar m menos 5. 5z m menos 5 igual a 0. Né? E na equação de baixo, o que a gente pode fazer para poder anular o valor de m? Né? Aqui na primeira a gente fez essas continhas aqui que eu fiz em cima, né? E na equação de baixo, na terceira equação, vamos ver o que dá para ser feito. Bom, a gente pode fazer assim, multiplicar a primeira linha por m ao quadrado, né? E subtrair da terceira.
né? E o resultado, substituir aqui na terceira equação mesmo, que é onde está a setinha, né? Vamos ver se dá certo isso. Então, ó, a primeira linha multiplicada por m ao quadrado vai ficar m ao quadrado x menos m ao quadrado x. Zerou aqui a parte em x, que era o objetivo, né? Então, m ao quadrado y, aqui ó, m ao quadrado y menos 9y. Boto o y em evidência, m ao quadrado menos 9. Y, m ao quadrado menos 9. Mais, né? M ao quadrado z, m ao quadrado z menos 25z. Boto o z em evidência, m ao quadrado menos 25. Então, z em evidência, m ao quadrado menos 25, igual a zero, né? Então, até aí tudo bem, né? E agora a gente vai ver uma forma de anular esse termo aqui, ó, que depende de y na terceira equação, né? Se a gente ver se a gente consegue fazer isso, né? Se a gente conseguir, parte do problema aí já está resolvido, né? O que a gente precisaria fazer para poder resolver isso aqui, né? Vamos ver. A gente teria que trabalhar com as equações 2 e 3 mesmo, né? Se envolver a primeira equação, o termo em x ele volta a aparecer e embaralha tudo de novo, né? Então, olha só o que a gente tem, ó. O termo em y na equação 2 é 3y m menos 3, né? O termo aqui em y na equação 3, né, equação de baixo, vai ser y vezes m ao quadrado menos 9, né? Porém, m ao quadrado menos 9 é o que? É m menos 3 vezes m mais 3, certo? Então, olha só o que tem de interessante, né, em colocar as coisas nessa perspectiva, porque eu tenho y vezes m menos 3 aqui dentro, ó. Y vezes m menos 3 está aqui na equação de cima e ele está aparecendo como um fator, né, da equação de baixo, onde aparece o y, né? Então, acho que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Basta que a gente multiplique a equação de cima, fazer assim, vou selecionar para poder ficar mais claro. Eu vou selecionar toda essa equação e colocar ela na parte de baixo. Aqui, né? A nossa ideia aqui vai ser o seguinte. A gente vai chegar nessa equação de baixo, nessa linha de baixo, e vai multiplicar a linha 2, né, essa segunda equação, por m mais 3. Então, m mais 3 vezes a linha 2, né? E vou subtrair isso de 3 vezes a linha 3, né? Por que a gente está fazendo isso? Ó, por causa do argumento que eu falei em cima, né? Aqui, ó, na linha 2, vamos observar esses termos aqui em y, né? Vamos focar nossa atenção nesses termos em y, pois eu quero tirar esse termo em y daqui de baixo, né? Então eu tenho que encontrar algo, né, de tal forma que eu faça uma subtração entre eles e consiga eliminar esse termo em y, né? O termo em y de cima é esse aqui, ó, 3y m menos 3. Embaixo eu tenho 3 vezes... 3 não. Eu tenho y vezes m ao quadrado menos 9. Porém, isso pode ser reescrito como y, né, vezes m menos 3 vezes m mais 3, né? Então, o que isso me indica? Me indica que eu preciso
m mais 3. Então me indica que para poder ficarem iguais, eu preciso chegar na equação de cima e multiplicar por m mais 3, que foi o que eu fiz, né? E eu preciso chegar na equação de baixo e multiplicar por 3, que foi o que eu fiz. Só assim eu consigo subtrair as duas, né? Aí sim, eu vou subtrair as duas, e o resultado da subtração, né, vai ser 0, tá? Só assim eu vou conseguir fazer com que essa subtração resulte em 0. Okay? Então, essa é a estratégia. Né? Então, fazendo isso, a gente garante, ó, vou continuar o cálculo aqui embaixo, para dar mais espaço. Né? Ó, repetindo, x mais y mais z igual a 0. Como o resultado, eu vou... Aqui, eu só esqueci de colocar esse detalhe, né? O resultado da conta a gente vai escrever na equação de baixo. Então, só arrumando aqui. Né? Aqui eu repito, 3y vezes m menos 3 mais 5z, m menos 5 igual a 0. E embaixo, quando eu fizer a subtração da forma como está colocado aqui na linha preta, né, eu vou eliminar o termo em y, fica nada aqui. Né? E em z eu vou ter a equação da linha 2 multiplicada por m mais 3. Eu vou ter assim, ó, 5z m menos 5 multiplicado por m mais 3. Né? Isso menos 3 vezes a equação de baixo. 3z m ao quadrado menos 25. Então a equação em z ficou bem grande. Né? Então em z eu vou ter 5z m menos 5 vezes m mais 3 menos 3z. Melhor, né? Vou colocar logo o z em evidência e fazer assim, ó, z em evidência, abrir o parênteses, a chave, né? Chave não, colchete. 5 vezes m menos 5, m mais 3, menos 3 vezes m ao quadrado menos 25. Isso igual a 0. Tá? Beleza, então escalonamos aí o nosso sistema. Né? Agora vamos só simplificar esse termo em z aqui, né? Antes de prosseguir com a nossa equação. Vamos tentar resolver essa equação aqui em z. Eu tenho assim, ó, 5 vezes, vou colocar até em outra cor, m menos 5, m mais 3, menos 3, m ao quadrado menos 25. Né? Vamos só tentar simplificar isso aqui para facilitar nossas contas, certo? 5 vezes, ó, resolvendo esse produto notável, fico m ao quadrado mais 3m menos 5m, então menos 2m, né? Menos 15. Né? E aqui, menos 3m ao quadrado, menos com menos dá mais, 3 vezes 25, 75. Então, fazendo a distributiva, eu tenho 5m ao quadrado menos 10m, 5 vezes 15 dá 75 negativo, né? E reescreve essa parte aqui. Assim nós vemos que 75 negativo cancela com positivo, né? E sobra 5m ao quadrado menos 10m, não, dá para simplificar mais, ó. 5m ao quadrado menos 3m ao quadrado dá 2m ao quadrado menos 10m. Né? Ou ainda dá para escrever como 2m evidência vezes m menos 5, né? Da forma mais simples possível. Ou seja,
todo o nosso sistema pode ser reescrito assim, ó. Portanto, temos x mais y mais z igual a zero, né? Em y temos 3y vezes m menos 3 mais z, aqui ó, 5z m menos 5 igual a zero. E na última equação tem apenas o termo em z, né, que a gente simplificou para essa expressão aqui bem mais fácil, né? Tudo isso aqui multiplicado por z vai ficar assim, ó, 2mz, né, vezes m menos 5 igual a zero, né? Então, como o problema pede, discuta os valores de m, né, nesse sistema, ou seja, a gente vai ver para quais valores o m pode assumir para que esse sistema seja determinado e que ele seja indeterminado, por exemplo, né? Para que ele seja determinado, se ele for determinado, a única solução possível é a solução nula, ok? Então, como que isso pode acontecer, né? Aí fica a questão, se resume à análise dessa última equação aqui, ó, né? Essa última equação, como a gente viu no passo anterior, ela poderia ser escrita bem assim, ó. O 2m vezes m menos 5 igual a zero poderia, para que isso aconteça, né? Assim, claro, tudo isso está sendo multiplicado por z, né? Só para poder separar, das duas uma, ou z é igual a zero, ou esse termo todo é igual a zero, tá? Então, para que o sistema seja determinado, é necessário que o z seja igual a zero, tá? Então, assim, a gente precisa condições para estabelecer possíveis valores que o m possa assumir nessa equação, né? E com esses valores a gente estudar os valores possíveis, porque se z for igual a zero, a gente tem que ter as mesmas condições impostas a y e a x, né? Lembrem que para o sistema for determinado, a única solução possível é x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, né? Só pode ter essa solução e mais nenhuma, ok? Né? Então, deixa eu colocar isso aqui com outra cor. Fazer assim. Para que seja determinado, né? Na verdade, é melhor estudar primeiro a situação não trivial, né? Para que seja indeterminado. Para que seja indeterminado, a nossa equação precisa ter o seguinte: eu preciso que 2m vezes m menos 5, né, seja igual a zero, né? Pois lembrem, como eu falei, para que seja determinado, o z multiplicado por 2m vezes m menos 5 igual a zero tem que ser assim, o z necessariamente tem que ser igual a zero. O valor que tudo isso aqui pode alcançar pode ser qualquer coisa pertencente aos números reais, tá? Por isso que é meio que uma situação trivial. Aí a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, né? Trivial, mas nem tanto, né? Mas para ser indeterminado, eu preciso que o 2m vezes m menos 5 seja o termo que é igual a zero, né? E o z, né, e os outros
tenha possíveis valores além da solução trivial, né? Além de ser simplesmente a solução x, y e z igual a zero, né? Então, para que m seja igual a zero, ou para que 2m vezes m menos 5 seja igual a zero, eu tenho que ou m é igual a zero, ou m igual a 5. Tá? Então, para que seja indeterminado, eu preciso desses dois valores, né? E para que seja, e ainda mais, né? Deixa eu ver qual outro valor. E ainda mais na equação de cima, né? Quando eu coloco na equação de cima, eu preciso que o y também assuma um valor diferente de zero, né? Então, eu preciso ter também m menos 3 seja igual a zero, né? Ou seja, o m igual a 3. Tá? Então, são os possíveis valores que o m pode assumir para que o sistema seja considerado indeterminado, né? E para que seja determinado, aí a situação que eu falei anteriormente, você precisa ter que z vezes 2m vezes m menos 5 seja igual a zero, né? Onde z igual a zero, né? Z igual a zero e esse termo que resta, né, pode ser qualquer número real, né? Certo? Qualquer número real que satisfaça essas condições. Aí, sendo z igual a zero, vai anular a equação de cima aqui, né? Aí eu preciso que o y seja igual a zero, né? E assim eu determino que o x seja igual a zero também. Então era só basicamente essa discussão para poder estabelecer essa discussão. Então você fala assim, ó, portanto, o m pertence aos reais, né? E assim a gente finaliza, tá? Seria uma mera aplicação de como discutir um sistema, no caso de sistemas lineares homogêneos, de acordo com o escalonamento, como a gente viu na aula anterior, ok? Deixar uma lista de exercícios, né, para vocês aplicarem esses conceitos, né? Qualquer dúvida, né, só já sabem onde me procurar, né? Então, até a próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau.